isso dentro de fora, né? Eu montei Eu falei, mesmo, nada, né, ele vai tal. montar o podcast e depois vai ter o grande dia que eles vão gravar juntos de novo. Tipo banda de Se música, reencontram. onde o Rapa, né? O Falcão saiu, o Belo saiu, tu nem deve saber quem é Belo, né? Qual é? Tipo Do pagode, né? pagode. Assim. O Belo saiu do Soweto e depois tem a turnê, porra, a volta do Soweto, né? Ah, se eles começarem a me pagar o que eles me devem, já ajuda bastante pra isso acontecer no futuro. Então, naquele primeiro momento, eu falei assim, não, pô, os caras estão gerenciando a crise. O Monark sai, baixa a poeira, o vento muda, e depois o Monark volta pro flow, raiz. Então, e aí por que eu tô te falando isso? 2022. Foi fevereiro de 2022. É, né? tipo isso mesmo. Aqui a gente já começa a perceber, né? O Fala Glauber, que também tem o mesmo nome que eu tenho o mesmo nome que ele dando uma rasgada de seda ali, né? Falando sobre a admiração que ele tem sobre o Igor e o Monark. E você percebe no comportamento dele, analisando assim, né? Fazendo uma análise selvagem, o quanto ele está meio constrangido, tentando pisar em ovos para saber assim o quanto ele pode falar, o quanto ele sente da situação, mas repara, ele olha bastante para baixo e tal, e como sempre o Monark muito, né, muito falante, muito normalizando as coisas ali, vamos ver. Eu tava só começando, eu não tinha um ano de podcast ainda. Eu falei, porra, eu já tinha uns 500 mil, eu tava indo muito bem já, graças a Deus. Eu falei, porra, eu já entendi o game dos caras. E é certo, pô, o cara tá gerenciando crise, depois eles vão voltar, os caras são amigos e tal, tudo isso. E quando eu tive no Flow, eu fui entrevistado só pelo Igor. Aham. E, porra, ficou um vazio, irmão. É, E no diferente. Flow, só pelo Igor, né? Então, assim, hoje eu tô aqui, cara, como vocês eram a minha referência, né? Porque eu começo o podcast, vocês como referência. O Flow do Monark e Igor. Sim, Aquela combinação ali, né? Temos Um coisas... doidinho e um safe do safe, né? Temos coisas que vemos a vida diferente, praticamos diferente. Independente das diferenças, eu falava assim, cara, os caras têm um produto, os caras têm uma comunidade, os caras têm uma habilidade de fazer aquele produto. Então eu tinha vocês como farol. Aí hoje eu tava vindo pra cá, cara, eu fiquei pensando, cara, porra, eu fui no Flow e agora eu tô indo no Monark sendo entrevistado pelo Monark. Porra, do caralho seria no futuro, não só pra mim, mas pra audiência e pras pessoas que não foram entrevistadas pelo Monark e o Igor junto. Eu acho difícil isso acontecer. É. Mas eu entendo. Qual a possibilidade? Mas no teu coração eu vi que não tem mágoa. Não tem mágoa, mas eles estão sendo extremamente injustos comigo e Tem divergência. ingratos. Não, os caras não estão me pagando, pô. Aqui já começa um certo desabafo do Monark. Na saída dele, como teve o Monark Day, né, que ele acabou falando uma grande bobagem, defendendo a liberdade de expressão, inclusive de ter, né, partidos de cunho duvidoso, muito duvidoso, mas ele acaba se expondo a algo muito perigoso e que acabou gerando cancelamento dele, né? Interessante como as coisas vão decorrer daqui para frente aqui nesse momento. Fiquem de olho. Tá o Igor comprando a porra da Mercedes lá e aí Mas Mercedes não é... 300 mil reais a Mercedes, cara, pô. Tá, mas... A tua questão... A minha questão é que... É societária. Sabe o que tá aparecendo, na minha visão? Tá aparecendo vamos aproveitar essa deixa pra quicar o Monark e pegar a empresa pra mim e pau no cu do Monark, entendeu? Não, isso eu não consigo falar, mas assim, quando você falou comigo lá, e você falou isso diversas vezes, você recebia, quando estava nos Estados Unidos, $5.000, uma parcela, né? Era isso? Que era uma menos ajuda de custo. que o contrato, entendeu? Eles nunca cumpriram o contrato. E eles demoraram 1 ano pra começar a pagar isso aí. Então, aí você tá dizendo que hoje eles não pagam nem esses 5 mil. Não, eles pagam 5 mil, mas o ideal, eu queria que eles cumprissem o contrato. O Igor nem me responde, pô. Pedi pra ele mudar a conta do banco lá, nem me respondeu. Então, aí o que parece aí, talvez? Ele deve ficar bem puto de você falar essas palavras publicamente, né? O problema é dele, então E me outra paga, coisa, pô. irmão, olha só. Olha só, repare como o Glauber ele tenta ir amenizando as situações, né? Tentando fazer ali um meio de campo e tudo mais, com muita sabedoria, muita inteligência, até porque ele faz parte de um serviço de inteligência que é a ABIN, né? Que ele foi revelado aí, jogaram isso na mídia, e isso
acabou atrapalhando a carreira dele, que ele até fala nesse podcast. Mas repare como ele é sempre apaziguador e o Monark ele é sempre muito combativo. O que a gente consegue perceber no comportamento do Monark é que ele tem muita mágoa, ele tem vários traumas, né? Provavelmente de infância e tudo mais, devido a questões pessoais, né? Que ele não, algumas ele acabou falando durante a carreira, e outras ele vê como um garoto muito sozinho, que ele foi traído várias vezes, se sente perseguido. Muitas vezes a gente consegue perceber o Monark como um neurótico obsessivo, né? Ele precisa sempre estar sendo perseguido, alguém está querendo atrapalhar ele, e isso acaba gerando vários conflitos entre as pessoas que o cercam. Quando eu fui no Igor lá, foi no Flow, né? Foi mó papo bom, mano. Foi maneiro. Foi assim... Foi uma realização também profissional para mim, né? Como comunicador, claro, como podcast. Porque, assim, eu fui... Meu primeiro podcast, né? Que eu fui... Eu fui nos podcasts, assim, de convidados meus, né? Lá na Bahia. Mas eu nunca tinha ido para podcast da cena de podcast, né? Eu fui no Correia lá, por respeito e gratidão a ele. Mas quando eu fui no Flow, irmão, era eu indo na referência... Pra mim, pô. Tipo o Jô, né? Como se fosse o Jô. Ué. Né? Então, E o Igor, eu não conheço o Igor, não tenho conversa com ele no privado, no bastidor, não temos relação de amizade. Mas eu lembro muito bem ele falando assim, porra, cara, o que eu fico puto é o cara ser um pela-saco, né? Porque eu não quero ser filha da puta com ninguém, né? Ficar cagando regra pros outros. E assim, eu percebi também em alguns vídeos, inclusive no papo comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui, pô. O cara veio aqui. E depois o cara vai falar mal, pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo, entende? Igual aquelas treta. E isso ocupar um espaço num coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado contigo, pô. Olha que louco. Ele tenta o tempo todo ir apaziguando tal, mas ele vai e joga a análise dele, o juízo de valor dele, né? E aí ele vai inflamando. O Glauber ele tem um poder retórico muito bom. Ele tem uma boa retórica, ele tem uma boa dialética, né? Repara como o Monark, e também o Monark facilmente inflamável, veja como ele reage. Eu tô dizendo que ele tem motivo, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas, assim, eu saí da empresa, deixei na mão dele, tá ligado? Tudo. Por exemplo, eu perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com $5 mil nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com $5 mil? Não vive. Porra, cara. Não vive, pô. Passei 4 anos passando perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, quem mano. Quem tá limpando o chão nos Estados Unidos... ganha mais que isso. Vive com mais de 5 mil. Então, pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Será que isso é uma realidade? Eu não sei te dizer se é pura realidade que eles estão falando. Eu vejo aqui eles tergiversando sobre as coisas como se fosse a pura realidade da vida americana, né? Talvez eles conheçam, o Monark conhece, viveu lá, né? Teve os perrengues dele. Mas aqui a gente está falando sobre uma retórica deles, né? Uma perspectiva deles, de alguém que estava vivendo muito bem aqui no Brasil, que era o Monark, né? Que o podcast estava bombando. E aí ele vem com esse discurso de que com $5 mil não vive bem lá, segundo a perspectiva dele. E a do Glauber, uma especulação, não sei se viveu fora, provavelmente não, mas ele ali fala para corroborar com o Monark, né, dando uma ensaboada. Tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida, com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal... Com tudo, pô. Ficou com tudo. Aqui você percebe o Monark muito triste, muito chateado, e ele fala, ficou com tudo, ficou com tudo. Ali você já percebe a mágoa, o luto que ele vive da perda de todo esse glamour, toda essa conquista que ele viveu. Então aqui a gente consegue perceber um luto nele muito potente, uma dor no olhar, nas palavras, né? Entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por caralho 4. Ele no bem e bom,
Eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando, o cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Você percebe que ele tá com uma mágoa tão potente que ele solta tudo do contrato, ele fala valores, ele tá muito magoado. E aí ele fala que o contrato foi falho, que o contrato foi fácil, que o contrato é muito simples. Ele saiu num momento de extrema fragilidade que o Flow acabou entrando por causa das falas que ele falou. E aí o Igor foi pressionado por patrocínios, eles tinham, na época, corre aí na internet, que eles tinham 100 funcionários, cerca de 100 funcionários. Você imagina a loucura que é pagar isso com todos os seus patrocinadores deixando você, quebrando contratos e tudo mais. Então ele fica na mão e aí, sensibilizado, o Monark se sentindo culpado pelo cancelamento, que foi parar nas redes sociais, foram parar até nos canais abertos de televisão, no Jornal Nacional, ele vai e toma essa atitude, que foi uma atitude um pouco impensada, né, para não falar muito impensada, e acabou saindo no prejuízo, com certeza no prejuízo. Sem juros, e o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, tipo, ganhou a empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra... Ele ganhou de você deu, faltou assessoria para você. Pagar 10 milhões em 30 anos, em 15 anos seria. Isso que eu tô fazendo a conta aqui, daria quanto? 200 meses, dividido por 12. 16 anos. 16 anos? 17 anos, sem ter que pagar a inflação. Só de inflação, esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, cara. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. A gente não tem a versão do Igor, o Igor não se pronuncia, até o momento não se pronunciou sobre isso, mas você percebe que ele tá completamente transtornado, magoadíssimo com o que acontece, com o que está acontecendo, mas mesmo assim... reforço a teoria de que faltou assessoria. Tá ligado? Não tem ele que ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. É. Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. É. Ah, pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. Você percebe como o Monark ele vai implodindo as relações, né? E quem não concorda com ele, geralmente ele fala, discordo. Essa frase que era dele, né? Mas reparem como ele vai ficando bravo, perdendo a mão nas palavras, chamando até, né, de ladrão e tudo mais. Mas repare que ele se mantém firme nas frases dele. É difícil, ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar contigo, irmão. Porra. É muito difícil não te entender, né? Ele sabendo que, pô, fizeram... tinha essa agenda woke globalista lá, que tava por trás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado. Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Pra eu ter que ficar preocupado com o sentimento dele, pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Ô, irmão, tu já ouviu, né? As pessoas sempre vão justificar o seu mau caráter, né? As pessoas sempre vão justificar, por exemplo, o traidor fala, não, mas eu traí porque isso, por aquilo. O assaltante, por isso e aquilo, né? A pessoa sempre quer justificar a tua falta de envergadura moral, a sua falta de lealdade, a sua falta de compromisso. Então, o Glauber acabou de fechar grandes portas no meio, pessoas que são os puxa-sacos, vamos chamar assim, do Flow, quando ele se posiciona dessa forma. Até porque as pessoas vão assistir isso. Então, quando ele fala isso abertamente, né, o mau caráter vai justificar os seus atos, ele está fazendo um grande juízo de valor, ele está fazendo um julgamento sobre o que aconteceu, sabendo só a versão do Monark. Tá bom que ele teve já o convívio com o Igor, mas ele não teve essa aproximação e essa conversa com o Igor. Então perceba que ele tomou um lado dessa história.
Lamentavelmente, irmão, na relação humana, você vai ter isso, né? Sim. Então, assim, cara, partindo da premissa dessa verdade que você está expondo pra gente, não tem como não concordar contigo, cara. Sim. Mas aí o cara lá, ele pode justificar assim, falando, pô, mas o Monark me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes. Estou dando uma viagem Peguei aqui. ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, o caralho é 4, tá ligado? Tipo... Eu quero deixar claro uma coisa aqui. Revejam os vídeos da época que ele saiu, que ele se pronunciou, algumas coisas. Ele saiu de uma forma tão abatido, ele ficou tão mal, que ele sempre deixava o Igor numa posição super tranquila sobre a decisão que ele tomou. E agora ele vem e joga tudo isso no ventilador e parece que ele está buscando mesmo o conflito. Ele está agora mais seguro de si, ele se recuperou e está indo para o embate. Perceba que ele joga tudo agora. Eu pintei os estúdios, tirei ele do problema que ele tinha, não sei o quê, e ele continua. Tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom desse podcast que não acontece nunca mais na vida. Deixou de ser um gordinho careca, né? Pois o boom de podcast realmente não vai acontecer mais. Eles foram ali os primeiros mais potentes e estão nas cabeças até hoje. Até cabelo cresceu no cara. Tá ligado? E eu deixei ele na merda? Eu deixei ele na merda? Eu deixei ele no paraíso, porra! Ele deixou você na M, você deixou ele, né? Na verdade, sim, ele ficou porque tinha muita coisa para ser paga ali, né? Tinha uma infraestrutura e tudo mais. E como saíram os patrocinadores, teve até a campanha Monetiza Flow, tal. Então, assim, ele passou por um vale também. Não é só você que é o dono da razão, até porque quem falou o que falou foi você. Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Ele, claro, ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou também, mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. Perceba que ele vai lá e também faz o meia-culpa, né? Ele também dá credibilidade, eles fizeram juntos. E aí é por isso que eu tô aqui fazendo essa análise de ele tem muita mágoa do que aconteceu depois que ele foi reavaliar tudo depois de um tempo, um bom tempo, aliás, para poder lidar com tudo isso e conseguir expor essa sensação dele de ter sido traído. Para ele falar que eu fudi ele? Você tá entendendo? Não tem, tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. Mas, cara, eu tô falando, eu sei que é bad vibes, tá ligado? Falar essas coisas e expor essa situação, mas o cara não me responde no WhatsApp. O cara não quer cumprir a porra do contrato. Entendeu? O cara já tá numa situação bem bom que pegou uma empresa que vale sei lá quantos 100 milhões de reais, tu vai me pagar 5 milhões em... 10 milhões. Né? 10 milhões, mas com inflação tá. Vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Pô, se ele conseguiu juntou 10 milhões agora no Flow, ele põe uma aplicação, ganha 100 mil por mês e tá me pagando 25. Tá entendendo? E aí eu não... Ele vai e faz uma conta ali rápida e deduz que está tudo muito simples, até porque ele está vendo, né? Dá para ver facilmente ali o tanto de visualizações, o que está acontecendo, o que ele tem convivido, né? Ao redor daqueles vídeos que a gente vê do Flow. E aí ele faz uma conta simples, mas que se a gente olhar, a gente consegue perceber que o Flow voltou bem potente. Não posso brigar, não posso tentar reaver algo que é meu por direito, que eu construí e que ele tá lá no bem e bom, que ele se apossou porque se aproveitou da conjuntura midiática que queriam me destruir porque não gostam das coisas que eu falo. Não? E aí ele surfa na onda dos meus inimigos e eu tenho que ser amigo dele pra sempre e ficar calado? Não tem como, irmão, isso mostra o teu coração e quem é o Monark. Porque com tudo isso, cara, você só se revoltou depois. No início você falou, quem sabe, né? Tu falou sorrindo, pô. Não, no início... É quando tu começou a lembrar tudo que aconteceu contigo que tu ficou, porra, não fode. Entendeu? Revoltado. Mas antes você tava rindo e falou, quem sabe no futuro, se ele me pagar, né? Então, se o Igor tivesse, pô, agora tamo bem, o Flow tá bem, Monark,
estamos te pagando 25 mil, esse nem era o contrato, vou voltar para 50 mil. E outra, pô, vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber de você tá participando da empresa, ajudar, eu te dou participação do lucro, alguma coisa assim e tal. Nem precisava isso, pagar os 50 mil, entendeu? Falar, pô, vou reajustar esse valor pela... Analisando essa frase dele, aí reforça ainda mais a questão da mágoa, mas uma esperança de que as coisas voltem a ser como era. Isso, para a gente que estuda comportamento, é muito normal você sonhar com aquilo que você perdeu e que às vezes, muitas vezes, você quer voltar para o lugar de onde você saiu e tem mágoa daquilo. É uma tentativa de voltar ao cativeiro, né? É meio que uma síndrome de Estocolmo. Você está ali com raiva, com dor, mas você quer voltar ali porque, pô, alimenta uma esperança. Ele diz que não, que já passou tal, mas essa fala carrega muita emoção. Inflação, pra você não perder, tal, tá tranquilo. Se ele tivesse feito isso, não tá falando nada, tava quieto, cara, entendeu? E 50 mil para a realidade do Brasil é muito, mas 50 mil para o que você representava no Flow não é nada, irmão. Deve ter funcionário lá no Flow ganhando 50 mil. Pô, com certeza tinha na minha época, tá ligado? E tipo, eu criei aquela porra, velho. Tu pega um canal assim, um canal que não tem o tamanho do Flow, o Redcast. O Redcast tem vários contratados. 30 funcionários ele tá tendo. 30? É. Na parte do esporte lá tem vários caras que estão na Jovem Pan, que são da cena do esporte há muito tempo, né? Tem Vampeta lá no Redcast. Tem o Sacane, tem vários outros caras. Então, assim, um canal como o Redcast... Bom, como vocês conseguiram perceber ali, a gente corta porque ali ele já começa a entrar em outros parâmetros, né? Citando outro podcast. Perceba que o Monark ele tem muita dor do que aconteceu, naturalmente, né? Um trauma, uma coisa que gerou uma repercussão nacional. O Fala Glauber está ali ponderando, mas às vezes você percebe que ele dá uma apimentada e ele nitidamente falou para o Monark que concorda com ele sobre essa questão de traição e tudo mais, mas fica aqui um reflexo, né? uma reflexão para a gente pensar a respeito de o quanto as pessoas acabam tendendo ao mercado, ao que dependem, né? Patrocínios, sociedade. E aí a reflexão que eu quero deixar para todos nós é o que você tem feito, o que você tem falado sobre a vida, sobre as pessoas e o seu entendimento. Vem mais reacts por aí. Siga, curta e compartilha. Valeu!